o socorro de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versos 1. Vamos ver aqui. Deus não é apenas nosso protetor, Ele é o nosso auxiliador. Mesmo quando o nosso mundo parece estar desmoronando ao nosso redor, Ele está presente. Nossa tarefa é confiar que, no meio dos terremotos e tsunamis das nossas vidas, não estaremos sozinhos, nem abandonados. O socorro de Deus está ao alcance do seu povo e quer que busquemos seu socorro em qualquer momento de necessidade. Olha para mim, por favor. Eu deixei só uma para você discernir um pouco do que a gente vai falar, mas olha para mim. A gente vamos ler o resto juntos. Preste atenção. Em qualquer situação, o socorro de Deus, ele está presente, sempre. E essa coisa da gente imaginar que Deus escuta fulano, que Deus atende fulano, mas eu não vejo Deus me atender, eu não vejo Deus me acolher, eu não vejo Deus me abençoar. São pensamentos que o homem tem que atrai a ele maldição, atrai a ele, além da maldição, a amarração na vida dele, atrai o mal no casamento, atrai o mal na vida financeira, profissional, e sem falar na vida espiritual, que é a número 1. Por quê? Por conta daquilo que nós imaginamos. Você lembra daquela passagem, quando os amigos de Jó abordaram Jó, quando Jó estava naquela prova, naquele sofrimento, e os amigos de Jó abordaram Jó e disseram: Jó, pede perdão a Deus, pede perdão a Deus. O que está acontecendo contigo é Deus te castigando porque você deve ter feito alguma coisa. A Bíblia fala que aquilo entristeceu muito a Deus. Aquilo entristeceu a Deus, porque Deus não queria que eles pensassem isso de Jó, e nem tão pouco pensassem que Deus era ruim assim, para castigar uma pessoa que só faz o que é certo. Então Deus não se agradou da conversa, do papo dos amigos de Jó. Deus ficou triste e disse mais: eu só vou abençoar vocês quando vocês levantar um holocausto, uma oferta, um sacrifício, e levar até o meu servo Jó. Aí o meu servo Jó vai orar por vocês, para que a bênção chegue até você. Então, para você ver o cuidado que nós temos que ter, quando julgar a vida de alguém, cuidado nós temos que ter. Porque às vezes nós somos especialistas em julgar a mim mesmo. Às vezes nós somos especialistas. Não, eu estou passando por essa situação. Sabe por quê? Porque eu já pequei muito, eu já fiz muita coisa de errado. E em nome disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar a cabeça. Em nome disso, eu não vou lutar contra o mal que está na minha vida. Em nome disso, eu vou me entregar à situação que está na minha vida. E estou julgando Deus. Eu estou julgando Deus, julgando a mim. Mas eu pergunto a você: aonde que está Deus? Cadê o socorro de Deus? Cadê o Deus que me perdoa? Cadê o Deus que vai me dar chance? Cadê o Deus que quer que eu busque a Ele? Cadê esse Deus? E muita gente vive enganada a esse respeito de Deus. Tem pessoas que vê Deus como um senhor do engenho. A Bíblia diz que no Velho Testamento Deus era assim, dente por dente, olho por olho. Mas hoje no Novo Testamento, o estado de graça que o homem se encontra, mas é tão grande, que Deus tem permitido que o homem possa conviver com ele, numa situação em que ele lá fora fez o que fez,
mas houve seu arrependimento, Deus abraçou o homem. Diga graças a Deus. Mas por quê? Porque o homem compreendeu Deus de uma maneira diferente, ou da maneira escrita. Da maneira escrita. Então você tem que tomar muito cuidado, irmão, com esse negócio de querer julgar as pessoas pelo que ela está passando, ou julgar a você mesma, achando que, não, eu já pequei muito, eu já fiz muita bobagem, eu já matei, eu já me droguei, tudo bem. Mas a Bíblia diz que quando o homem se entrega para Deus, se converte a Deus, que se arrepende do seu mal, ele vira uma nova criatura. Nova criatura. Você tem que esquecer o seu passado e partir para um presente que você quer conquistar. Diga graças a Deus, gente. Partir para um presente que você quer conquistar. Qual é o presente que você quer? Você quer ser diferente no casamento, quer ser diferente como um profissional, quer ser diferente na vida espiritual. Você quer ser uma pessoa melhor. E Deus vai te abençoar. Por quê? Porque você clamou por um socorro. O socorro de Deus vai te alcançar porque você clamou. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, porque isso vai te atrair o mal, vai atrasar a sua vida e vai lhe permitir uma coisa, lhe permitir o mal. É isso que ele está falando aqui. Aí ele fala assim, né? No livro de Hebreus 4,16. Precisamos confiar nele de todo o coração e buscar a sua graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, irmãos? Então o livro de Hebreus te ensina isso. Precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Se você não confiar em Deus de todo o seu coração, você vai confiar em quem? Me diz. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E por que isso, bispo? Porque o homem é mortal. É só por isso, calma. É só porque ele é mortal. Então, não deve ter a nossa confiança no que ele é mortal. Mas a Deus não. E buscar a sua graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a gente tem que buscar, porque no tempo preciso, Deus já está comigo. Amém? Esse tempo oportuno é o tempo preciso, no dia preciso. Então a mão de Deus está ali para me ajudar. Eu escrevi aqui, não existe problema que Deus não possa resolver. Isso é verdade. Aí eu botei aqui, olha que eu botei o exemplo. Olha o exemplo. Os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Preste atenção. Esse comentário aqui, preste atenção. Quando Davi estava na caverna de Adulão, todos os dias se colocava à porta da caverna, olhando para as montanhas, com a esperança de conseguir novos recrutas chegando em seu apoio. Desanimado, ante tão longe expectativa, ele pergunta a si mesmo e logo a seguir responde: elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Olha para mim, ele fez a pergunta e ele mesmo respondeu: de onde vem o meu socorro? Ora, o meu socorro vem de Deus. Eu estou aqui em busca de recrutar soldados para formar um exército. Eu estou jurado de morte, estou endividado, estou problemático, estou nervoso, estou no estado de depressão, porque foi assim que Davi se sentiu. Quando se achou só, jurado de morte, perseguido e tudo mais, ele olhava para as montanhas, e ali ele esperava soldado, homens, para ele poder recrutar e formar um exército para poder andar com ele. Mas ele nada via. Mas a esperança, preste atenção, a esperança é o que ele carregava.
A esperança é o que ele carregava. Você tem que ter cuidado para não deixar morrer dentro de você a esperança, que é tudo que o diabo quer, que eu deixe que a esperança morra. E qual é a pessoa que quando a esperança morre, tem saúde? Nenhuma delas. Quando ela perde a esperança, ela já ganhou depressão, ela já deseja a morte, ela já não tem mais vontade de viver, ela já não quer que ninguém faça feliz, ela já não quer ser feliz com ninguém, nem faz ninguém feliz. É uma pessoa que está no estado realmente que era para ela estar dependendo dela mesma. E quando ela não tem força para se ajudar. Mas a pessoa com esperança em Deus é diferente. Embora esteja tudo destruído ao seu redor, embora esteja destruído tudo ao seu redor, mas há nela uma esperança que é Deus. Ela acredita, eu vou sair desse buraco, eu vou sair dessa situação, eu vou sair dessa dívida, eu vou sair dessa doença, eu vou sair dessa situação, eu vou sair, vou dar a volta por cima. Por quê? Porque Deus é maior. Diga graças a Deus. Porque Deus é o quê, gente? É maior. Porque Deus é maior. A pessoa com esperança, ela pensa assim. Davi pensava assim. Davi pensava dessa forma. E por isso que ele perguntou: de onde vinha o meu socorro? E ele mesmo respondeu: o meu socorro vem de onde? Vem de Deus. Vem de Deus. O nosso socorro, irmãos, vem da parte de quem? De Deus. Embora o meu lar está lá cheio de vício, cheio de doença, desemprego, miséria, contenda, sabe aquele dia que o homem não quer voltar para casa, sabe aquele dia que a mulher deseja que o homem não venha para casa, sabe aquele dia que a mãe até deseja que o filho seja morto. Só lhe está esse problema. Aquele dia em que ela queria deitar e não acordar mais. A pessoa sem esperança, a pessoa sem Deus, a pessoa sem esperança, a pessoa sem Deus era desse jeito. Você vê que Davi não pensava assim. Davi pensava no socorro presente, que era o socorro de Deus. Mas por quê? Porque ele buscava Deus. Quando você começar a aprender a confiar em Deus de todo o seu coração, como fala o livro de Hebreus 4,16, você vai ver que os problemas vão sempre existir, mas você está sempre esperançoso que você vai resolver esses problemas. Por conta de quem? Por conta de Deus. Por conta de Deus. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Marcos 5, 25, 26. Outro exemplo que eu vou dar para vocês quando o socorro de Deus vem. A mulher do fluxo de sangue. Preste outro exemplo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Preste atenção nisso aqui. A mulher tinha uma hemorragia debilitante, embaraçosa, desencorajadora, que estava além da ajuda, do conhecimento e da simpatia humana. A mulher solicitara a ajuda de muitos médicos, mas nenhum deles podia aliviá-la. Só Jesus podia ajudar agora. Isso aqui é outro exemplo. Aquela mulher tinha procurado pessoas que rezassem. Aquela mulher fez simpatias. Aquela mulher procurou a medicina. Aquela mulher gastou tudo que tinha. Mas um dia ela resolveu, ouviu falar de Jesus, ela resolveu buscar o socorro de quem, pessoal? De quem, pessoal? De Deus. De onde veio o socorro dessa igreja? De onde, gente? De Deus. Essa mulher um dia resolveu buscar o socorro em Jesus. E a palavra de Deus fala que ela disse assim no comentário na Bíblia: se eu ao menos tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Olha a esperança e a fé que essa mulher levou no coração. Se eu apenas tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada, eu serei livre. Essa mulher levou uma esperança. Essa mulher levou uma fé. A Bíblia fala que essa mulher só tocou na hora do vestido de Jesus.
Não fez mais nada, só tocou, porque como diz o texto, ela era uma mulher debilitada. Ela não tinha mais força, ela já vinha perdendo sangue há 12 anos. Devia ser uma pessoa anêmica, sem força nas pernas. Mas ela entrou entre a multidão e tocou na hora do vestido de Jesus. E naquele momento Jesus disse: alguém me tocou. Quando alguém busca e recebe o socorro de Deus, é assim. Deus percebe. E os discípulos disseram: mas todo mundo te toca. Não, você não está entendendo. Vocês não estão entendendo. Eles me tocam, mas não me tocam com esperança, com fé. O toque deles é outra coisa. Essa pessoa me tocou e me tirou o quê? Socorro. Me tirou poder. Me tirou poder. Quem é essa pessoa? E a Bíblia diz que ela, com muita fraqueza, com muita timidez, disse: Senhor, sou eu. E Jesus disse: ó, mulher, vai e não peques mais. Naquele momento Jesus estava determinando a cura para ela. Sabe por quê? Porque ela levou a esperança, ela levou a fé. Ela resolveu dar um basta de remédio, ela resolveu dar um basta de médico, ela resolveu buscar o socorro do Senhor. E quando ela apelou para esta fé, Deus se manifestou a ela e curou essa mulher. Libertou a ela de uma praga, de uma doença que há 12 anos ela vinha sofrendo. Há 12 anos. A vida dela mudou por quê? Porque ela buscou o socorro de quem? De quem, pessoal? De Deus. Quem quer o socorro de Deus? Todo mundo quer, né? Pois é, a gente tem que buscar, né, o socorro do nosso Deus. Aí, aqui também, interessante, que só para concluir o texto aqui, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela disse, né, o que eu falei para você há pouco tempo. Então, aí você fala: ô bispo, o que está faltando na minha vida? Irmãos, vou ser sincero, o que está faltando é exatamente o que você realmente ainda não acordou para a situação. É a tua confiança em Deus. Porque às vezes você vai à igreja, mas você entra numa igreja, você entra noutra, lá é pregada a palavra de Deus, mas a maneira como é pregada não me ensinou muita coisa. Eu sou um exemplo vivo. Antes de me converter, há 30 anos atrás, eu fui levado em várias denominações. Mas é como eu não entendesse a palavra de Deus. Eu não entendia por que eu tenho que me converter, por que eu tenho que aceitar Jesus, por que eu tenho que fazer parte de uma igreja, por que eu tenho que estar aqui. Eu não entendo por quê. Eu tenho saúde, eu tinha um bom emprego, meu casamento para mim estava bem, minha família estava bem, por que eu tenho... Eu achava isso. Mas até que um dia eu entrei num lugar e a palavra, ela foi direta, sabe? Não teve arrudeio, ela foi direta, como eu estou pregando, pá! E eu compreendi tudo bem direitinho. E quando eu compreendi, eu vi que eu precisava então de Deus. Eu precisava do socorro de Deus. Antes eu achava que não precisava, mas a maneira como foi pregada, os testemunhos que eu ouvi, me fez entender que eu precisava do socorro de Deus. E desses 30 anos atrás, até hoje, eu busco o socorro de Deus. E Deus tem cuidado de mim, tem me socorrido. A minha família toda se converteu, Deus tem abençoado. Por quê? Porque eu passei a entender, a palavra me fez entender que eu precisava. Então, é o que está faltando na sua vida. Talvez você fale: não, mas toda igreja é igual. Não, mas não é igual mesmo, irmão. Os prédios são diferentes, os templos são diferentes, a unção é diferente, a proposta é diferente, a palavra é diferente, tudo é diferente. A Jerusalém é uma igreja diferente. Ela não veio para esse endereço aqui, e ela não veio apenas para ser mais uma igreja. Não, ela veio porque faltava uma igreja nesse endereço.
Embora Satanás queira lutar contra esse tempo que está aqui, mas ele sabe que por trás desse tempo existe o nosso Deus. E abaixo de Deus existe um homem que Deus botou fé no coração. De um homem que não tem medo de lutar, não tem medo de guerrear. Um homem que acredita no socorro de Deus. É o que você precisa acreditar. Porque quando você passar a acreditar dessa forma, você vai ver. Você vai ver todas as coisas vão mudar na sua vida. Todas as coisas vão começar a acontecer como deseja o teu coração. Mas para isso, você tem que fazer como Davi, você tem que fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher disse: se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela foi curada. Davi disse: o meu socorro vem de Deus. Não tenho homens para formar exército, não tenho nada, mas o meu socorro vem de Deus. E Deus foi com Davi. Todo o tempo que ele ficou sem a promessa que era o trono, ele ficou firme na presença de Deus. E a promessa que foi dada a ele um dia aconteceu. Por quê? Porque ele ficou na presença de Deus. Você precisa ficar na presença de Deus. O socorro de Deus vai ser com você. Mas quando você fizer o que está escrito no livro de Hebreus 4,16, confiar nele de todo o seu coração, confiar, partir para cima, que Deus pode libertar minha casa, que Deus pode prosperar minha casa, que Deus pode salvar minha casa, que Deus pode curar minha casa, que Deus pode todas as coisas. Quando você partir com essa confiança e com esta fé, não tem diabo, meu amigo, que se opõe a você. Ainda que ele venha se opor, mas a tua fé está acima da ação de Satanás. A nossa fé em Deus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.